Primeiramente, eu espero que você esteja tendo um excelente dia. Agora vamos falar de quem não está tendo um dia bom, que são os indiciados pela CPI da Covid. Eles estavam esperando que o Augusto Aras fosse demorar meses para enviar o processo deles para o Supremo Tribunal Federal. Porém, não. A CPI da Covid começou, os senadores começaram a pressionar o Procurador-Geral da República, ele já enviou vários processos para o STF. Mas a principal notícia é que ele fez uma coisa que eu, Thiago, não esperava e que muita gente que conhece aí o meio lá de Brasília não esperava, que era o seguinte: ele fatiou os processos. Sabe o que isso significa? Que esses processos vão andar no Supremo Tribunal Federal com muito mais velocidade, porque uma coisa é você pegar um processão e fazer um grande processo que pode demorar 10, 15, 20 anos para julgar todo mundo ao mesmo tempo. Outra coisa é você pegar um processão, que é no caso o relatório da CPI da Covid, e você fatia em várias partes e vai enviando para ministros diferentes. Aí cada um vai tomando providências diferentes em relação a essas partes do processo. Isso faz com que os processos corram em paralelo. Como se você fosse imaginar uma grande via, imagina uma via gigantesca que passa um carro só por vez. Agora você imagina que você duplica, triplica essa via e podem passar vários carros. Enfim, é isso que o Augusto Aras fez e isso surpreendeu a muita gente. Então, a coisa vai ficar feia para esse pessoal, porque ele vai para cima de muita gente. Não pense que ele não vai. Esse é o pior. Muita gente fala: Thiago, mas o Aras é um cachorrinho do Bolsonaro. É, ele é mesmo. Mas, para cima de muitos, ele vai, porque o Aras sabe que esse tipo de processo demora muitos anos. E ele sabe que o Bolsonaro, no máximo em 31 de dezembro de 2022, o Bolsonaro, tchau. Os outros não, os outros ficam. E vai entrar alguém de oposição ao Bolsonaro. O Aras já sabe que ele vai precisar agradar essa pessoa, por isso ele está iniciando os processos agora. Então, calma, muita calma. Eu vou explicar aqui, vou mostrar quem são os nomes, quem são os ministros relatores dos processos no Supremo Tribunal Federal, porque a coisa vai ficar feia para eles. Não é nas próximas semanas não, nem em próximos meses, nos próximos 1, 2, 3 anos. Eu falei, calma. Mas antes, um segundinho. Se é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, porque aqui a gente faz oposição a esses bandidos todos os dias. Aqui a gente vai pra cima deles, não só nas redes, mas também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar nosso carro de som em São Bernardo do Campo, que inclusive é a terra do Lula. A gente tava lá rodando, denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Vamos agora falar do Bolsonaro. Não se esquece de se inscrever no canal, que aí você está apoiando muito a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Mas vamos agora falar do relatório da CPI e tudo mais. O relatório da CPI foi enviado para a Procuradoria-Geral da República no dia 26 de outubro. Os senadores da CPI, inclusive, conseguiram uma reunião que eles vão ter em Haia, com o Tribunal Penal Internacional, onde eles vão enviar o relatório para o Tribunal Penal Internacional para que inicie uma investigação contra o Bolsonaro e contra os outros envolvidos. Ok. O Augusto Aras e os procuradores, subprocuradores gerais da República, disseram o seguinte: o relatório final da CPI tem 4 terabytes, são muitas páginas, são mais de 1.300 páginas, porém tem os anexos. E aí é muito, muito, muito grande, tem as provas, tudo mais, anexas. E aí eles falaram: a gente só conseguiu ter acesso a esse relatório no dia 11 de novembro. Mas a gente já vai começar a ver se tem partes desse relatório que se cruzam com investigações que já estão abertas na PGR, porque aí a gente já anexa numa investigação já aberta ou anexa os dados da investigação aberta na investigação da CPI, o que for mais fácil para dar encaminhamento nisso. Outras coisas, a Procuradoria-Geral da República estava tendo que analisar, ainda vai analisar nos próximas semanas, tudo mais, que é muito material. É muito material. Foram muitos crimes, não foi um crime, não foram 2 crimes, não foram 1.000 crimes. A gente está falando aqui de milhares de crimes. E aí, crimes diferentes, né, sendo cometidos várias vezes. Aí o que acontece, eles vão ter que analisar se as provas desses crimes foram obtidas pelo meio correto, se eles podem transformar essa prova para que seja usada na investigação, as que não puderem, como eles podem fazer para driblar isso, tudo mais. Então, esse é um trabalho que demora, no caso, para os investigadores. Ok, a parte que eu tenho que te falar, esse tipo de processo demora. Eu vou te dar um outro exemplo. Lembra do processo do Mensalão, lá de 2005, o Mensalão do PT, que na verdade, no fim, era do PTB, tá? O Mensalão falava-se que era compra de votos, isso, aquilo, teve a denúncia lá do Roberto Jefferson, na verdade era um esquema de caixa 2, não era nem dinheiro público, ok. Com todo o apoio da grande mídia empurrando, com toda a grande mídia empurrando, com um procurador-geral da República criminoso que ele teve que pegar uma teoria jurídica da Alemanha, que chama a teoria do domínio de fato, para poder condenar o Zé Dirceu e o Genuíno do PT, porque senão não tinha prova nenhuma contra eles. Mesmo com a teoria não tinha provas, mas era a teoria que faria com que ele pudesse
denunciá-los para que fossem condenados sem provas. Mesmo assim, ele empurrando, tentando apressar o processo, foram 7 anos entre o Mensalão ser denunciado e o julgamento, que foi em 2012, foi na véspera da eleição do Haddad. Ali o lavajatismo já estava começando, ó, já estavam começando a... Vamos fazer o julgamento aqui na STF na véspera de eleição, para ver se o Haddad perdia a eleição em São Paulo. Não deu certo, o Haddad ganhou, foi eleito prefeito. Mas já estava ali começando. Aí condenaram o Zé Dirceu sem provas, condenaram o Janino sem provas. A ministra Rosa Weber, que tinha acabado de ser indicada pela Dilma, ministra da STF, até falou, ó, não tenho provas, mas condeno porque a literatura jurídica assim me permite, num discurso assim, umas coisas mais horrendas que eu já vi na minha vida. Ok, o que eu tô falando é o seguinte, demora, mesmo quando eles querem apressar, demora. Então não pense que alguns desses vão ser condenados amanhã, depois ou depois de amanhã. Não, vai demorar. Quando há na justiça o direito de defesa, enfim, no Estado Democrático de Direito, as coisas demoram. E não é só porque o Brasil é um país não sei o quê. Não é porque o Brasil é um país que tem mais ou menos corrupção que os outros, não. Apesar que tem mais mesmo, e a gente sabe que alguns, com o Aécio Neves da vida, jamais acontecerá nada com eles. Com ele, o Michel Temer da vida também não. A gente sabe que alguns estão... A lei é uma para uns e para outros a lei é diferente. Tá. Tem país, eu morei na Espanha, eu estava morando lá em 2017, 18 e 19. Entre um processo, teve um partido progressista de lá, que era o partido do ex-presidente Rajoy, um partido de direita, tão corrupto quanto o partido progressista daqui. Teve um esquema de corrupção de alguns milhões de euros que eles roubaram numas obras. Tá. Entre a denúncia ser feita e a primeira pessoa a ser presa foram 7 anos. 7 anos, pra você ter ideia. Demora. Infelizmente demora. A parte boa de demorar, sabe o quê? Que não vai ser o Augusto Aras o procurador durante esses anos todos. Augusto Aras está dando encaminhamento ao STF de todo esse processo. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma chance maior de continuar num cargo bom, até ser reconduzido ao cargo pelo próximo presidente da República, se ele começar a ir pra cima dos bolsonaristas. Porque ele sabe que seja quem for o próximo presidente, eu tô falando, seja o Lula, seja o Sérgio Moro, obviamente não, mas seja o Lula, seja o Ciro Gomes, seja o Pacheco, seja o Dória, seja algum tucano, ele sabe o seguinte, que esse vai pra cima do Bolsonaro. O Moro também iria pra cima do Bolsonaro, obviamente o Moro iria pra cima de todo mundo. De todo mundo, quer dizer, inclusive da esquerda, dos inocentes, o Moro não precisa de prova pra prender alguém. Ele vai lá e prende porque ele quer, porque ele é fascista. Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Aras sabe que ele vai ter que se opor ao Bolsonaro a partir de 2023. Então ele já está dando encaminhamento nisso, para que lá ele tenha já os meios para ir para cima do Bolsonaro em vários tipos de processo. Não só do Bolsonaro, mas dos bolsonaristas, que não adianta ir para cima do chefão e deixar os outros ali fazendo a festa. Não, para você ter ideia, algumas das pessoas que o Augusto Aras pediu diligências do STF, ele fatiou o processo, vai andar muito mais rápido do que o do Mensalão. O do Mensalão demorou 7 anos, que era um processo gigantesco. O da CPI da Covid não, está fatiado. Então, não são 7 anos não. Se correr, 4 ou 5 anos. Marcelo Queiroga, Onyx Lorenzoni, Braga Neto, Wagner Rosário, o próprio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Ricardo Barros, Bia Kicis, Osmar Terra, Carla Zambelli, tem o Carlos Jordi, o governador do Amazonas. Esses são alguns dos que... Tem o Pazuello, são alguns dos que vão começar a responder processo no STF. Os processos caíram na relatoria de 6 ministros do STF. Eu vou falar aqui quem são os ministros. Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso e Nunes Marques. A gente sabe que a Rosa Weber e o Lewandowski eles vão sair do STF em 2023. Então a relatoria vai mudar para quem for indicado no lugar deles. Esperamos que alguém indicado pelo Lula e que o Lula tenha aprendido a fazer indicação para o STF. A Rosa Weber, acabei de citar, tinha acabado de ser indicada pela Dilma, foi lá, condenou o Zé Dirceu sem prova, quer dizer, rasgou a lei para condenar o cara sem prova, para que você tenha ideia. Então espero que ele aprenda a indicar, mas, exceto o Nunes Marques aqui, que é bolsonarista, não caiu em nenhum bolsonarista ali, não caiu num Gilmar Mendes, por exemplo, que a gente nunca sabe o que ele quer, não. Caiu em gente que vai para cima desse pessoal. E aí, eu vou te falar, o Augusto Aras tem uma coisa que ele tá mostrando, principalmente desde que o André Mendonça foi indicado ao STF e desde que o Davi Alcolumbre não sabatinou o Davi Mendonça, o André Mendonça, ou seja, ele não foi sabatinado ainda no Senado, ele não está garantido no STF, talvez não passe a indicação dele, mas
o Bolsonaro deu várias declarações de que se não for o André Mendonça, ele vai indicar outro evangélico terrível, ele não vai indicar o Augusto Aras. Então, desde ali, o Augusto Aras fez uma mudança bem perceptível. Ele começou a pedir prisão de vários bolsonaristas, por exemplo, Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Zé Trovão, todas as prisões pedidas pelo Augusto Aras. Ele raramente contraria alguma coisa, ou seja, ele raramente nos processos de fake news, de milícias digitais, esses processos que são bolsonaristas, os principais alvos, ele raramente faz alguma coisa para protegê-los. Ele sempre dá encaminhamento em tudo, ele só protege a família, ele só protege o Bolsonaro e os filhos. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som em São Bernardo, denunciando lá os crimes do Bolsonaro. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Aqui um trecho, ó. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais. Vamos pra cima deles. Falou!